Encontros Improváveis reúne pessoas com trajetórias diferentes, debatendo questões essenciais para o futuro de quem vive na Amazônia e no Brasil. Uma iniciativa da rede Uma Concertação pela Amazônia, em parceria com a página 22. Neste papo sobre educação, reunimos Maikson Serrão, que é professor paraense, ribeirinho, indígena, jornalista e criador do podcast Pavulagem, Contos da Floresta, e Neca Setúbal, socióloga e presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tid Setúbal, que oferece cursos e projetos culturais na zona leste da cidade de São Paulo. Você sabe o que é pavulagem, né? Não, eu imaginei que é alguma coisa que estivesse com aves, com os animais, mas não... Pavulagem no dicionário amazônico é o ato do pávulo. Pávulo é a pessoa que gosta de se mostrar, se aparecer. Mas eu enxergo que eu quero me mostrar no bom sentido da palavra. Sim. Eu quero mostrar a minha cultura, a cultura do meu povo. Daí nasce o Pavulagem, que é um podcast com 12 episódios. Cada episódio ele trata sobre um ser encantado da Amazônia, a partir das vozes de ribeirinhos e indígenas. Por exemplo, se você perguntar para você como é que você enxerga a Curupira, possivelmente você vai se basear naquele personagem de pés para trás, fogo na cabeça, que foi desenhado para gente. Mas para ribeirinhos indígenas não, é a Curupira, é a mãe da mata. Olha só. Pra gente ela é invisível. A gente percebe que ela está ali, é a guardiã da floresta, a gente sente a presença dela e ela pode se transformar no ser que ela quiser. Eu sempre tenho esse olhar de curiosidade mesmo, muito de ouvir o outro, né? Assim, poxa, que tem uma história diferente, que tem, às vezes pode ter até uma história parecida, mas um pensamento diferente. Então, o que essa escuta me traz e o que eu posso estar trazendo e o que a gente pode estar trocando, né? Porque eu acredito isso, a vida são encontros. Então, poder estar aqui hoje conversando com você, que veio lá do Pará, da Amazônia, e é professor, né? Então, assim, acredita nisso, para mim eu acho assim, incrível a gente poder trocar, né? Então, ser professor na Amazônia perpassa essa questão de como adaptar o currículo também desse aluno. O material didático, ele é feito com base na realidade sul e sudeste do país. E a gente tem desafios de professores que recebem essa formação online, que ela é bem precária, e às vezes ele tem que se virar com a realidade que ele tem ali. Então, mas esse professor da Amazônia, apesar de tudo isso, ele se esforça muito. Tem professor que precisa pegar canoa para ir dar aula para os seus alunos, pegar várias horas de estrada, todas essas questões também. Qualquer que seja a escola, ela tem que estar muito conectada com o contexto, porque isso faz sentido para os alunos. Claro que você tem um padrão universal que vale para o Brasil todo, mas você tem muitas especificidades daquele contexto. Então, para que aquele jovem, especialmente aquela criança, mas os jovens ficam isso mais latente ainda, eles acabam achando que a escola não tem nada a ver com a vida, desistem, vão embora. Estou falando da Amazônia, mas isso serve para o Brasil todo também. Então, acho que não é só a Amazônia que tem que estudar sobre a Amazônia. Claro que tem muito e provavelmente isso deveria ser muito mais forte, mas a criança e o jovem que está aqui na periferia de São Paulo, ela tem que entender essa periferia, o contexto das grandes cidades, mas também entender a Amazônia, né? Então, acho que a gente tem que pensar esse currículo do Brasil olhando os territórios, né? Eu sempre falo isso, e o território ele é muito vivo porque ele pode trazer toda uma história e conectar com sentido para que a escola, o ensino, o currículo faça sentido, né? Para as crianças, para os jovens e para as famílias. Nas escolas da Amazônia é preciso
termos conectividade, é o primeiro passo, mas a gente precisa ter uma boa conexão na capital, uma capital com mais de 2 milhões de pessoas. A internet é muito difícil, a conectividade, e às vezes quando tem, ela está muito restrita na área, na secretaria, na sala dos professores. Participar de uma reunião online já é difícil, imagine para ter em sala de aula. Então, os nossos professores, a formação que eles recebem carece dessa questão de como usar mais a tecnologia em sala de aula. A gente tem poucos recursos que possibilitem, então, às vezes, quando se fala em usar a tecnologia em sala de aula, é pegar um computador e projetar uma tela, e aquilo parece que resolve, mas não resolve, porque você só está tirando o quadro e está colocando uma tela diferente. Mas precisa ser feito um trabalho muito mais amplo de usar várias tecnologias, e para isso é preciso dar ferramentas para esses professores, dar essas tecnologias, dar conectividade, dar também formação para esses professores. Sim. E também que seja investido em software, em ferramentas para a gente estar trazendo para a educação, jogos, realidade aumentada. Então são vários os caminhos. Só que se na capital a gente já tem esse déficit, imagina em comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, em municípios que estão muito distantes da capital também. Assim, como prioridade absoluta, a conectividade entre as diferentes comunidades indígenas, ribeirinhas e tudo isso, porque justamente essa distância, a conectividade pode fazer que dê um salto muito grande. Aí em todas as áreas, não só na educação, né, mas também para a economia, para empreendedorismo, para comércio, para tudo, dadas as distâncias, às vezes, você que sabe mais do que eu, né, às vezes é horas e horas, dias de rio entre uma comunidade e outra. Essa conectividade pode ser fundamental para pensar a Amazônia como um todo, né, nas suas diferentes áreas e setores. Então, acho que assim, a gente está falando de muitos desafios, mas são possíveis. Eu acho que a questão nossa é enfrentar as desigualdades, né? Tanto na Amazônia como nas periferias das grandes cidades. Enfrentar as desigualdades significa que a gente realmente põe em prática o que a gente chama de equidade, que é tratar diferente os diferentes. Então, eu preciso dar mais para aqueles que têm menos. Então, eu tenho que colocar nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas periferias e nas favelas, os melhores professores, os melhores materiais didáticos. Eu tenho que atuar para que aquelas famílias estejam integradas com a escola, né? Então, o foco tem que estar muito mais na equidade, e isso acontece em países como no Canadá, como países da Europa, da Escandinávia, onde você tem, assim, desde do ministro da Educação até o aluno ali, eles fazem um discurso de mostrar que a educação é um direito para todos. Você citou esses países, mas lá os professores são muito valorizados, e os professores também têm todo um rigor, um processo para que ele seja professor. Então, geralmente são os melhores profissionais que estão ali. Exatamente. E aí no Brasil a gente tem essa realidade diferente. Então, no Brasil 80% dos cursos que formam professores estão na iniciativa privada. Desses, 60% é a distância, então assim, e com um nível muito baixo de qualidade, como você falou. Então acho que você foi no ponto, né? Sempre falo que a nossa educação é medida pela qualidade dos professores, não tem mágica aí, né? Então, se a gente não tem bons professores, é muito difícil que a gente tenha uma educação de qualidade. É importante aproximar esse currículo, essa realidade, o máximo possível desses alunos. Agora, no novo ensino médio, a gente tem os
itinerários formativos, né, que estão com olhar para fazer os itinerários amazônicos, Isso. Que é justamente para levar esse olhar dos itinerários formativos para um contexto mais da Amazônia. Eu acho que é um passo importante, então acho que já é um direcionamento, um caminho para a gente também não estar só falando de desafios, mas mostrar que também muita coisa está sendo feita. Eu acho que esses são os passos que a gente deve trilhar para a gente ter avanços educacionais. Esse ensino médio ainda tem que ser implementado de uma forma a se consolidar, mas ele abre a possibilidade, isso que eu acho que é importante, de trazer os estudos, no caso aqui, né, da Amazônia, né, um percurso amazônico para as escolas, para os alunos poderem escolher isso como um percurso que ele vai se especializar, né? Porque teria 1 ano e meio de uma educação igual para todos, né? Mais universalizado, e depois os percursos. Eu acho super interessante. De novo a gente vai cair, a ideia é muito boa, mas a gente precisa trazer condições para que as secretarias possam implementar essa ideia, né? E uma educação horizontal também, porque, por exemplo, às vezes isso chega muito como política e o professor que está em sala de aula, ele não se sente consultado, porque quando esse professor se sente parte do processo, ele contribui melhor, ele vai ter um desempenho melhor porque ele foi ouvido, porque ele está ali também atuando, é o nome dele também que está em jogo. Quando a gente está falando mais horizontalidade, né, é pensar como é importante a gente trazer para dentro da escola a importância da gente fortalecer a democracia. É fundamental, em vários níveis, até entender o que é ser menos hierarquia, mais horizontal, o que é uma democracia no sentido formal, mas até também nesse dia a dia, né? O que é uma participação, o que não é, o que é importante. Você precisa ter escuta, você precisa ter diálogo, você precisa ouvir o outro, entender que o outro tem algo a te dizer e você poder respeitar as diferenças. Eu acho que são valores que a gente perdeu muito nos últimos tempos. Então, talvez para tudo que a gente está discutindo aqui, sonhando com uma discussão amazônica, a gente precisa retomar uma base aí, que é essa base que tem a ver com a democracia, com a escuta, com o diálogo, com o pertencimento, né? Isso é a beleza da educação, né? É a transformação das pessoas, é eu poder aprender com você, você aprender comigo, e essa troca a gente se enriqueceu mais e enriqueceu o mundo por conta dessa troca, né? E apesar de sermos de contextos totalmente diferentes, eu estar na Amazônia, ser da Amazônia, você ser do Sudeste, e improvavelmente a gente se encontraria realmente, mas a gente tem o mesmo propósito. A gente acredita numa educação melhor, a gente acredita num país mais desenvolvido, com uma educação de qualidade. Então eu acho que isso que nos une. Vamos trabalhar juntos por uma educação melhor. E por isso que a gente está aqui, acreditando nesse sonho, né? Acompanhe o canal YouTube de Uma Concertação pela Amazônia.